Eu fui subestimado desde que eu era 5. Não porque eu não pudesse fazer as coisas, mas porque Avery poderia fazê-los primeiro. E ela sempre se certificava de que todos soubessem. Ela era a garota propaganda, no topo de sua classe, chefe da equipe de natação, deu discurso de formatura na 8ª série, como ela estava se dirigindo ao Pentágono. Enquanto isso, eu era o garoto com os joelhos ralados. O segundo lugar do troféu da feira de ciências. E os boletins que diziam programas. Promessa em vez de excepcional. Em casa, o ar sempre se inclinava em sua direção. O pai voltava dos treinos de fim de semana. Em seu uniforme, jogue suas chaves no chão. Mesa e pergunte a Avery como ela pratica. Foi. Eu poderia ter queimado quintal abaixo e talvez tenha dado uma olhada. Não é que eu não tentei. Eu só. Aprendemos cedo que em nossa casa o esforço não importava. A apresentação importava. Avery se apresentou como uma maldita. Comunicado de imprensa de salto alto. No ensino médio. Parei de tentar competir com ela. Juntou-se ao Jotic enquanto fazia o modelo da ONU. E estágios presidenciais. Eu imaginei. Se eu não pudesse ofuscá-la, eu a ultrapassaria. Ela de botas. Isso funcionou por um tempo. Ficou magro, rápido, bom em desaparecer. Durante o caos. Eu adorei. Não para o disciplina ou a patente, mas por que não? Alguém naquela sala de treinamento olhou para mim. Como se eu fosse o segundo melhor Rova Sênior. Avery recebeu sua carta de aceitação para West Point com um congresso completo. Nomeação. Houve uma cerimônia. Pai fez um discurso. Fiquei de lado, batendo palmas como se estivesse assistindo a um. O filho do vizinho ganhou na loteria. Quando eu disse aos meus pais que me alistei em vez de inscrevendo-se na faculdade, minha mãe piscou como. Eu disse que estava me juntando a uma viagem. Circo. Meu pai era pior. Ele não levantou a voz. Ele apenas suspirou e disse: bem, acho que toda família precisa. Um plano B. Essa era a sua maneira de dizendo que eu não era Avery. Treinamento básico. Me deu um soco na cara. Não. Metaforicamente. Quero dizer, literalmente. Na primeira semana fui atingido durante uma noite. Exercício de navegação por um cara que pensou. Eu estava cortando atalhos. Eu não estava. Eu apenas encontrou o alvo mais rápido do que ele. Isso. O soco me rendeu um lábio quebrado e uma reputação. Ninguém na minha unidade me subestimou depois disso. Eu estava ainda invisível em casa, no entanto. Quando eu me formei como o melhor da minha turma. Treinamento individual avançado, enviei uma mensagem. O grupo familiar conversa uma foto em uniforme. Brilho ruim. Coração da minha mãe. Reagiu. Meu pai não respondeu. Avery. Enviado de volta gentilmente com um rosto sorridente como eu. Acabei de fazer uma dança do TikTok. Mas isso não era mais sobre eles. Eu disse a mim mesmo isso 100 vezes. A verdade é que foi ainda sobre ela. Eu não queria bater. Avery. Eu queria parar de me sentir como se eu ficou presa orbitando sua carreira como alguma lua esquecida. Então, quando o Ranger recrutador visitou nossa base, coloquei meu
Nomeie-o antes que eu pudesse me convencer disso. Esse processo de seleção quebrou pessoas. Eles desistiram com os ossos quebrados. Tornozelos, pulmões colapsados, egos dilacerados. Eu. Continuou. Toda vez que eu pensava sobre desistindo, lembrei-me da maneira como Avery costumava corrigir minha gramática no jantar. Mesa. Você quer dizer quem? Não quem. Eu. Canalizou essa raiva direto para mim. Flexões. Quando passei e peguei meu bronzeado. Boina, não contei para minha família. Não fora. Por despeito, por autopreservação. Se eles não sabiam, eles não podiam ignorar isso. E se eles não pudessem ignorar isso? Talvez eu não tivesse que sentar com decepção com o silêncio deles novamente. Eu. Foi colocado em Fort Danvers, que era mais areia, menos cerimônia. Nada como o que Avery postou em suas redes sociais. Sorrindo com generais, segurando café em briefings de defesa como se ela pertencesse a eles. Todos os cômodos que importavam. Enquanto isso, eu estava na lama carregando equipamentos, ensinando recrutas novatos a não explodir suas pernas com falhas de ignição. E eu adorei. Lá fora, as pessoas ouviram o que você fez. Não de onde você veio ou que bateu palmas para você. Eu não era de ninguém. Irmãzinha. Eu era apenas Rova. Mas os nomes têm peso. E mesmo que ninguém disse isso na minha cara, eu podia sentir. Às vezes. A pausa quando alguém viu meu arquivo. O lento e cético Rovan como em. E eu daria de ombros como se não significasse nada. Significava alguma coisa. Significava que eu tinha que provar a mim mesmo 2 vezes mais porque eu. O primeiro Rovan que eles conheceram era todo polonês. Câmeras. Eu era areia e fita adesiva. No exército, a coragem nem sempre te pega. Promovido. Isso apenas te ajuda a passar. Então, eu fiz da minha missão nunca dar a eles um motivo para duvidar de mim. Eu me voluntariei para cada tarefa feia. Eu peguei à noite. Relógios que ninguém queria. Eu liderei quando ninguém. Os outros levantaram a mão. Eu não pedi para ser visto. Eu só me certifiquei quando eles olhou, eles não conseguiam desviar o olhar. É provavelmente por isso que me escolheram para a seleção. Nunca pensei que eu iria qualificar-se para aquele que mudou tudo. Força Delta. Eu não contei ninguém quando eu consegui o aceno. Nem mesmo meu melhor amiga. Acabei de arrumar minhas coisas, corri. Uma última noite solo para clarear minha mente. E saiu sem olhar para trás. Eu não comemorei quando me entregaram o Delta pacote. Eu olhei para ele como se pudesse explodir. Não porque eu estava com medo do seleção, embora eu provavelmente devesse ter sido, mas porque eu sabia o que viria a seguir. Apagador total. Sem nome, sem chamadas, sem história. E Deus me ajude, eu queria isso. Eu assinei aquele papel mais rápido do que eu jamais havia feito. Assinei qualquer coisa na minha vida. 2 semanas mais tarde, fui colocado em uma cela de detenção. Instalação que fez o treinamento básico parecer como um acampamento de verão. Não havia recepção. Discurso. Sem apertos de mão, apenas 22 corpos. Alinhados em um corredor frio, um deles
esperando que nos dissessem que não éramos bons o suficiente. Começamos com uma mochila de 12 milhas. Pelo pântano. Minhas botas cheias de lama. Por 2 milhas. Meu ombro quase rasgou. Do peso. Um cara desistiu antes de nós. Chegou até o posto de controle. Outro tentou fingir uma lesão. O quadro. Nem piscaram. Eles apenas acenaram com o próximo desafio à frente. Não houve nomes, apenas números. O meu era 47. Ninguém importava qual era seu gênero, onde você estava. De onde veio, quem era seu pai. Você. Ou você continuou ou desapareceu. E eu continuei. Não porque eu era mais forte, mas porque eu estava acostumado a não ser visto, e a dor não me assustava mais como antes. Nós. Terreno navegado em blackout. Condições. Dormia em trincheiras enquanto lobos uivavam como se estivessem esperando para nós desistirmos. Eles nos ensinaram como desaparecer da visão de satélite, como se infiltrar sem deixar pegadas. Comecei sonhando em mapas. O psicológico. Os testes foram mais difíceis. Eles nos dividiram em pares e nos deram ordens que lógica contraditória. O equipamento do seu parceiro. Pausas. Você os deixa? Você os carrega. Isso é um teste de lealdade ou táticas? Ninguém te contou. Eles apenas assisti. Uma noite, depois de uma cansativa operação de navegação de 48 horas, eles me entregaram um pedaço de papel com uma única palavra. Sobreviver. Foi isso. Pelos próximos 5 dias, não vi mais ninguém. Eu pegou água da chuva em uma luva rasgada, comeu raízes cruas, enrolei meus pés em plástico para manter o congelamento sob controle. Eu alucinei uma conversa com meu cachorro da infância. Continuei andando. No último dia, encontrei uma bandeira presa com fita adesiva em um antena enferrujada em uma crista. Eu agarrei-a e desmaiei. Eles me tiraram de helicóptero. Sem uma palavra. 2 semanas se passaram. Então, chegou a sala de briefing. Havia 6 de nós saímos. O quarto cheirava a molhado. Tela e café queimado. Um homem em roupas civis, queixo quadrado, olhos frios. Interveio. Você passou, ele disse como. Não foi nada. Então ele olhou para mim. Eles estão te chamando de Valquíria. Ele piscou. Senhor, ele sorriu. Você liderou uma extração completa OP em treinamento enquanto com febre de 39,9 graus Celsius. Alguns caras disseram que você parecia um fantasma voando por aquele vale. Alguém brincou que era como assistir Normit e pegou. Eu não gostei. Mas eu não odiei. Eu apenas balancei a cabeça e disse, entendido. O verdadeiro trabalho começou. Depois disso, fui designado para equipe de reconhecimento de 4 pessoas baseada em um pequeno posto avançado no Novo México. Poeira, calor. Sem alarde. O líder da minha equipe era um cara chamado Brooks. Quieto, tatuado, construído como cerca de arame farpado. Ele não perguntou perguntas. Ele deu ordens. Eu segui. E aos poucos, eu fui me tornando parte disso. Nós
Treinado para resgate de reféns, VIP. Extrações, sabotagens. Eu aprendi como desmontar um relé de comunicação em 30 segundos. Como desligar a energia de um. Bloquear sem disparar alarmes. Como misturar-se, tornar-se ar. Ninguém me perguntou sobre o meu passado. Ninguém mencionou Avery. Era como se toda aquela outra vida pertencia a outra pessoa. Então veio o missão que mudou tudo. Nossa! A equipe foi selecionada para uma operação secreta em Síria, um complexo suspeito de abrigar 3 empreiteiros americanos. Alto risco. Alta recompensa, o tipo de missão que ou termina em manchetes ou funerais. Eu era o ponto de liderança. Meu trabalho é nos colocar para dentro. Tirar os reféns, sem vítimas. Nós. Preparado por 2 semanas seguidas. Mapas. Drones, cursos intensivos de idiomas, terreno. Exercícios, ensaios com blanks. Eu memorizei cada rotação de guarda como se fosse. Era minha própria respiração. Na noite anterior voei para fora, recebi uma mensagem de alguém que eu não tinha notícias dele há anos. Avery, apenas disse, fique seguro. Mamãe disse, você está implantando. Achei que você deveria saber que eu vou estar cobrindo a imprensa se isso acontecer. Cobrindo a imprensa? Ela sabia. E isso significava que ela estava pronta para ficar na frente de novo. Fiquei olhando para aquela mensagem até a tela escureceu. Eu não respondi. Eu apaguei. Não porque eu não tinha nada a dizer, mas porque eu tinha um emprego para fazer. Aterrissamos fora de Alepo sob cobertura de neblina, baixa visibilidade, falta de ar. Apoio, só nós 4 e 600 metros de terreno controlado pelo inimigo entre nós e os reféns. Eu assumi a liderança. Rifle. Firme, botas silenciosas, puxa para baixo. Controle. Não se tratava de Avery. Isso não era sobre redenção. Era guerra. E eu estava exatamente onde eu pertencia. Eu nem estremeceu quando o primeiro tiro soou. O instinto assumiu. Nós nos movemos como fumaça, rompendo o composto de a parede sul exatamente como planejado. Eu coberto pela retaguarda, Brooks liderou a pilha e nós fluímos de sala em sala como se tivéssemos feito isso 1000 vezes. Os reféns foram algemado aos canos do radiador em uma sala dos fundos. Desidratado, mas vivo. Cortei as mechas com alicate de corte e extração por rádio. 0 baixas. Missão cumprida em menos de 23 minutos. Desaparecemos antes do o sol nasceu. De volta à base, ninguém aplaudiu, sem câmeras, apenas o som de engrenagem batendo no chão e botas desamarrando. Sentei-me no meu beliche olhando para o meu mãos. Eles não apertaram. Eles nunca fizeram. Depois de uma missão. Mas meu instinto me disse. Alguma coisa já estava errada, e eu estava certo. Um dia depois, acordei com a tagarelice. No refeitório. Brooks tinha seu telefone para fora, rolando. Ei, Valk, ele murmurou. Eles já estão executando isso em as notícias. Estranho. Não corresponde ao que nós arquivamos. Inclinei-me. Lá estava ela. Avery de uniforme, maquiagem perfeita.
de pé nos degraus do Pentágono, dando uma análise oficial da Síria. Extração. Ela disse coisas como risco calculado, vantagem tática, planejamento heróico. Ela nomeou a missão Operação Firelit, um nome que nunca teríamos ouvi. Ela não me mencionou, nenhuma vez. Em vez disso, ela usou frases como nós, analistas, nossa equipe de RP e os corajosos militares. Homens, plural, general. Meu rosto não estava na tela. Nem meu. Paulson da equipe. No começo, pensei que talvez ela não sabia. Talvez ela não tenha visto o relatório, mas então Brooks falou novamente. Ei, este artigo cita alguém de dentro. O departamento. Diz a equipe de Avery Hova. Comunicações coordenadas durante o OP, reivindicações. Sua equipe de crise elaborou compromisso. Protocolos. Fiquei olhando para a tela. O peito estava apertado. Não raiva, nem mesmo traição, na verdade. Apenas um vazio familiar. Dormência, como se estivesse sendo escrito fora de nossa própria história. Mais tarde naquela semana, a unidade recebeu uma ligação do público militar. Assuntos. Eles queriam sigilo. Reafirmações de acordos assinados para fins de segurança. O momento não era sutil. Brooks olhou para mim de lado. Quando entreguei o meu sem dizer uma palavra. Você está bem? Ele perguntou. Sim. Eu menti. Piorou. Passou-se um mês. Nenhuma medalha, nenhuma. Reconhecimento interno, sem comentários. Cartas. A operação foi marcada como resultado classificado como não confirmado. No papel, não existia. Na televisão. Pertencia a Avery. Eu fui para o time. Perguntou sobre o registro da missão. Ele deu de ombros. Nós arquivamos. Depois disso, das nossas mãos. Você sabe como isso funciona. Sim, eu fiz. E ela também. Avery não era apenas alguém com fome de câmera. Irmã. Ela era boa no que fazia. Tão boa. Ela sabia exatamente como aproveitar narrativa, enterrar a cadeia original de comandar e contar uma história heróica que vendeu bem. Ela costumava praticar em público, falando no espelho do banheiro quando nós eram crianças. Agora ela estava usando isso para branquear meu trabalho. Comecei a cavar. Silenciosamente puxei minha própria cópia do resumo da missão. Todos os nomes foram redigidos, incluindo o meu. O único restante. Referência à liderança de campo foi a equipe 9. Delta fêmea. É isso. Nem mesmo um. Classificação. Avery pegou minha história, apagou os detalhes e reformulá-los como um comercial. E a questão é que militares a deixaram porque ela era polida. Oficial de relações públicas loira pronta para a câmera feita para melhor imprensa do que uma coberta de lama. Mulher com cicatrizes que não sorriu para quê? Principalmente quando um deles sabia como transformar o spin em uma arma. Rhea foi o primeiro que percebeu que eu estava escorregando. Ela era nossa médico da unidade, uma língua afiada. Coreano-americano sem paciência para. Ela me encurralou depois do PT1 dia. Você não está comendo, ela disse. Ou dormir ou levantar direito. Você está planejando sobre desmaiar no meio da operação?
Eu disse a ela que estava bem. Ela bufou. Você não está. E não. Não me venha com essa porcaria de Valquíria também. Você não é imortal. Eu não respondi. Ela cruzou os braços. Isso é sobre você. Irmã? Isso me congelou. Eu não pensei. Alguém sabia. Ela zombou. Sim, eu. Imaginado. Você acha que ninguém percebe quando você vira estátua toda vez que o nome dela está em uma tela? Eu olhei para o chão. Rainas. Voz suavizou. Olha, todos nós vimos o que aconteceu. Todos nós sabemos quem comandou aquela operação. Algumas pessoas no sistema são apenas intocável. Mas isso não significa que você não fiz isso. Não tenho provas. Eu. Murmurou, ela disse. Você acha? Nós simplesmente corremos às cegas pela Síria? Meu. A câmera do capacete estava ligada o tempo todo. Salvei a filmagem. Isso me fez pensar. Para cima. O quê? Ela assentiu. Eu recuperei. Para cima. Várias cópias. Pensei que poderia. Preciso disso se as coisas ficarem obscuras. Não. Espere que seja sua própria família puxando as cordas. Senti algo mudar em meu peito. Não esperança, ainda não, mas atrito. A primeira rachadura no congelado. Parede que eu estava segurando. Eu não contei. Ninguém, não tornou público, não vazou. Qualquer coisa. Eu fiz o que sempre fiz. Eu consegui. Quieto e esperei porque se ela quisesse para me enterrar, ela deveria ter se certificado de que eu estava morto. Copiei a câmera do capacete. Filmagem em uma unidade nova e bloqueou-a na minha bolsa de equipamentos pessoais, não fora de paranoia, por hábito. Quando você foi apagado uma vez, você não corre o risco de deixar o único registro da sua verdade permanece desprotegido. Ao ar livre. Naquela mesma semana, Avery deu uma palestra no estilo TED em um evento militar feminino. Cúpula de liderança. Viralizou. Redefinindo a coragem no campo dela. A voz era calma, poderosa, inspiradora. Ela contou uma história sobre liderar uma crise. Equipe de comunicação por meio de um nome não identificado. Incidente internacional. A implicação era óbvio. Ela estava falando sobre Síria, sobre minha operação. Ela falou como um soldado. Usava o cabelo preso em um rabo de cavalo apertado. Coque. Até usava uma maldita jaqueta de campanha. Imerecido, impecável. Assisti ao clipe. Na sala de suprimentos. Fones de ouvido na mão. Segurando firme a borda de uma prateleira de aço. O suficiente para deixar meus dedos brancos. Ela não apenas reescreveu minha história. Ela narrou isso. De volta a Fort Danvers, meu nome desapareceu silenciosamente do curto. Lista para o próximo ciclo de implantação. Não. Explicação, apenas operacional. Reestruturação. A questão é que você não tem que ser desorosamente dispensado. São empurrados para fora da relevância. Você apenas são embaralhados silenciosamente, estrategicamente. Até você sair do tabuleiro. Eu tentei seguir em frente. Continuei treinando, apareci. Cedo, aceitou as piores tarefas. Fingi que nada disso me incomodava, mas fez. Queimava toda vez que eu via um
Manchete com o nome de Avery, usando palavras pelas quais sangrei. E então veio o foto. Um amigo dos Signals a encaminhou para mim sem comentários. Era um brilhante imagem de um boletim militar. Avery apertando a mão de um general em pé, em frente a um cenário que dizia heroísmo em ação, celebrando mulheres que lideram. A legenda, Tenente Avery Rovan, diretor de comunicação e missão. Arquiteto por trás das operações de Kimina. Arquiteto da missão. Eu olhei para aquilo. Frase tão longa que parou de parecer inglês. Ela nem estava no país. Ela nunca tocou na areia, nunca tocou. Um rifle, nunca ouviu o apagão do comunicador. Ou o som de botas batendo no piso composto. Mas agora ela tinha um rosto na história, e o meu se foi. Isso. Noite, sentei-me no vestiário depois. Horas, luzes apagadas, Raina ao meu lado. Tomando café instantâneo ruim como se fosse uísque. Você já pensou em ir público? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça. Com o quê? Um vídeo granulado? Um palpite? Ela encostou-se na parede. Você tem mais do que a maioria das pessoas faz quando recebem atropelado. E você não é a maioria das pessoas. Você é Valquíria. Esse nome significa nada, murmurei. Será que vai acontecer se você faça com que signifique alguma coisa? Suas palavras não consertaram nada, mas ficaram como cascalho na bota. Então veio a mensagem. Não era oficial. Sem ordens, sem cabeçalhos, apenas um e-mail simples enviado para meu caixa de entrada segura. Coordenação de imprensa sobre o assunto. Órgão de investigação. Estamos compilando conteúdo para um próximo artigo do departamento sobre mulheres em apoio ao combate e comunicação. Integração. Entendemos que você pode ter interagiu com algumas figuras relevantes em o passado. Se desejar, por favor confirme seu status atual e disponibilidade. Não. Nome, nenhum remetente listado. Mas eu sabia exatamente de onde veio. Ou melhor, quem ela queria que eu ficasse quieto de novo. Me incrimine. Como combate adjacente. Uma nota de rodapé nela. Sucesso. Eu não respondi. Em vez disso, eu imprimi, dobrei 2 vezes e deslizou por baixo da porta de Brooks. Ele não diga uma palavra sobre isso, mas no dia seguinte, eu encontrei um post-it no meu armário que apenas disse: eu vi a filmagem. Você não é louco. Eu tenho os seus 6. Eu não precisava de mais do que isso. Enquanto isso, Avery continuou subindo. Ela foi destaque em um segmento chamado The Women Reshaping. Defesa Nacional. Ela falou com calma. Termos poéticos sobre estratégia e inovação. Ela não mencionou balas. Ela não precisava. Quanto mais perto ela chegava para o topo, mais difícil se tornava separá-la de seu mito. Ela não era uma pessoa mais. Ela era uma história, gente. Queria acreditar. Comecei a manter pasta, não apenas a filmagem. Tudo. Notas de resumo da missão. Listas de treinamento, mapas de equipe com meu caligrafia, cópias de registros redigidos. O tipo de coisas que as pessoas ignoram até eles são forçados a olhar. Não há planos de usar. Mas eu queria pronto. Então, fora de
Em lugar nenhum, a empresa me chamou. Rovan, ele disse, sem levantar os olhos da mesa. Você foi removido do Q3. Lista de operações. Reatribuição pendente. Eu. Piscou. Por quê? Ele finalmente olhou para mim. Seu rosto estava cansado como um homem que tinha visto muitos funerais de carreira. Acabei de chegar. Do comando DUCOM, disse ele. A linha oficial é o desalinhamento de prioridades. Comunicações, perguntei. Desde quando a RP direciona a implantação? Horários? Ele não respondeu. Apenas bateu a caneta em uma pasta fechada. Este é um lugar tranquilo. Eu recomendaria. Mantendo a cabeça baixa. Eu fiquei ali um segundo a mais do que deveria. Então eu assentiu e saiu. Lá fora, Raina estava esperando. Eles estão cortando você, ela disse. Sim, por causa dela. Eu não discutir. Ela inclinou a cabeça. Você vai para deixá-los. Olhei para além dela. Em direção ao campo de treinamento onde os recrutas mais jovens estavam sendo fumados. Flexões. Eu me lembrei de ser elas. Desconhecido, não testado, faminto. Eu não estava. Não tinha mais fome. Eu estava bem acordado. Eu parei de dormir no meu quarto de quartel. Não porque eu não conseguia dormir, porque eu não queria. Cada parede parecia. Estava ouvindo. Cada olhar de superiores parecia uma pergunta que eu não estava. Deveria responder. Você não entende. Colocado na lista negra do Delta com uma carta padrão. Você é silenciosamente ignorado. As tarefas são reatribuídas. Seu equipamento. A rotação desaparece. Sua caixa de entrada seca. Para cima. Era eu agora. Um fantasma de botas. Ainda aparecendo, ainda treinando, ainda. Qualificação, mas fora do grid em todos os maneira que importava. Raina chamou isso de cedo. Eles estão tentando deixar você desaparecer. Antes que alguém pergunte por quê. Ela não estava errado. O prego final veio 2 semanas mais tarde na forma de uma versão redigida. Atualização de pessoal. Meu nome desapareceu de os registros da missão Sectre Echo, a Síria. OP que tornou Avery famoso. Minha identidade era substituído pelo operador classificado B. Brooks era o operador a Raina não existir. Essa missão era nossa melhor hora. E agora era oficialmente um evento fantasma executado por ninguém. Os slides de briefing foram reescritos. Fotos de contato apagadas, até mesmo as módulos de treinamento interno referenciando. O evento agora é creditado. Inteligência conjunta. Fontes e unidades de resposta rápida. Eu imprimi o relatório atualizado e coloquei-o ao lado. Ao original. Não sobrou nada de mim nele. Não é meu nome, não é meu chamado. Sinal, nem mesmo uma dica de que uma mulher tinha liderou aquela operação. Ela não tinha apenas roubado crédito. Ela reescreveu a história. Eu gravei os relatórios lado a lado na minha parede e fiquei olhando para eles por 1 hora. Então eu começou a rir. Não porque era engraçado, mas porque a escala disso era tão completo. Era cirúrgico, elegante. Mesmo. Só alguém que soubesse exatamente como
Documentação militar trabalhada poderia manipulá-lo tão limpamente. Avery não. Apenas trabalhar em RP. Ela morava lá. Ela entendeu o sistema melhor do que a maioria. Comandantes. Ela era fluente em spin, fluente em burocracia e fluente em como para apagar uma ameaça sem levantar uma dedo. E de alguma forma eu era a ameaça. Não porque eu disse alguma coisa, mas porque eu existia. Naquela noite eu estava sentado na academia. Depois que as luzes se apagaram e rolaram por postagens públicas antigas de Avery, falando. Painéis, entrevistas em revistas, departamento. Resumos de eventos. Uma manchete me pegou de surpresa. Guarda. Como o tenente Avery Rovo ajudou moldar a próxima geração de pessoas silenciosas. Profissionais. Profissionais silenciosos. Ela usou nossa linguagem. O código Delta. Ó. Coisa que dissemos quando alguém fez alguma coisa. Ótimo e não pediu reconhecimento. Mas ela colocou isso em uma manchete. Como um slogan. Mandei uma mensagem para Brooks. Você ainda tem seu equipamento do eixo? Ele respondeu em menos de 1 minuto. Tudo. Incluindo registros de GPS. E Rina mandou uma mensagem. Próximo. Minha filmagem ainda está intacta. Carimbos de data mora verificados. Eu não tinha um plano. Na verdade não. Mas algo dentro. Eu cliquei no lugar. Não raiva clareza. Você não passa anos treinando para operações de alto risco sem aprender como correr em silêncio e atacar com força. Eu sabia que cada polegada do sistema eu vivi em seu cantos longos o suficiente para entender como as coisas realmente mudaram. E se eles quisessem para me apagar, eu deixaria para trás o suficiente. Verdade que eles não conseguiram varrer tudo. Então, começou a construir um arquivo pessoal, bolsa de viagem selada com as unidades, conjunto duplicado armazenado com um amigo veterinário em Utah que me devia um favor e não pediu. Perguntas. Comprei um telefone descartável. Redirecionei meu IP residencial por meio de um militar. Escola no Oregon só para despistar qualquer pings. Se estivessem assistindo, eles. Acho que estava jogando damas. Eu estava jogando xadrez. Eu coletei testemunhas. Declarações de 3 outros soldados que treinou comigo durante a preparação para o ECO. Uma delas, a Sargento Carol, ainda tinha os mapas do terreno com minha caligrafia. Outro, Ortega, tinha registros de comunicação com meu voz chamando o primeiro ponto de extração. Raina digitalizou as imagens da câmera do capacete. E isolei minha voz, caminho do GPS e layout do esquadrão. Brooks administrava uma linha privada. Rastrear para verificar registros de data e hora internos. Não foram adulterados. Nada disso foi suficiente por si só, mas em conjunto pintou uma imagem. Uma imagem que não correspondia à versão dos acontecimentos de Avery. Mesmo assim, continuei. Tranquilo. Sem vazamento, sem confronto. Eu não era estúpido. Eu não ia queimar minha própria carreira para fazer um ponto, mas eu não estava. Vou deixar a dela ressurgir das cinzas de o meu também. Então algo inesperado aconteceu. Uma manhã, verifiquei meu caixa de entrada e encontrei um boletim interno. Rovan J sinalizado para reatribuição. Avaliação. Reatribuição. Isso significava
De duas coisas. Ou eles estavam se preparando. Eu para o exílio ou alguém estava pagando. Atenção! Eu relatei ao administrador como encomendado. Esperou 1 hora do lado de fora da empresa. Escritório, esperando receber uma envelope de envio e um novo conjunto de ordens para o Alasca ou pior. Em vez disso, me disseram que eu tinha sido removido de qualquer lista de reclassificação ativa pendente. Revisão mais aprofundada. Ninguém quis explicar por quê, mas eu sabia em algum lugar silenciosamente a verdade começou a mudar a sala. Talvez alguém tenha aberto um arquivo. Talvez alguém conectou os pontos. Ou talvez alguém autossuficiente reconheceu meu nome e não foi tão facilmente comprado pelas manchetes como eles costumavam ser. Quando voltei pelo corredor, Raina estava inclinada contra a máquina de venda automática. Eles mantendo você por enquanto? Ela sorriu. Então, continuamos construindo. Não fizemos bagunça. Não nos rebelamos. Ficamos quietos. Construímos uma verdade tão sólida que até Avery não conseguia explicar isso com palavras. Eu dirigi até o Kansas em um aluguel velho e surrado que cheirava velho. Café em negação. Sem GPS, sem digital. Trilha, apenas um antigo atlas rodoviário e um telefone pré-carregado na luva. Caixa. Raina sentou-se no banco do passageiro, com uma mochila no colo como se estivéssemos indo acampar. Não íamos. Íamos para encontrar o último homem que se lembrou. Sectre eco exatamente como aconteceu. E não tinha sido comprado, enterrado ou transferido para o silêncio. Sargento Lincoln Webb, nosso antigo agente de reconhecimento de campo. Tecnologia de drones, costumava fazer parte do nosso esquadrão. Antes de fraturar a pelvis em um acidente de treinamento e levou atendimento médico precoce. Descarga. O cara estava paranoico de volta. Então, tipo fora da rede. Não confiava. Comando além de suas próprias botas, mas ele estava bom e ele guardou tudo. E mais importante, ele tinha o drone completo. Filmagem. Webb ficou no escuro depois de seu dispensa. Sem assistência social, sem serviço militar. Reuniões, apenas uma caixa postal listada em Junction City, um boato local de que ele trabalhou como segurança em um leilão de gado. Foi aí que começamos. Ele não era lá. Passamos 2 dias dormindo no carro do lado de fora de um parque de trailers quebrado na beira de Ogden. No terceiro dia, Raina o vi em um posto de gasolina, comprando sementes de girassol e uma energia de marca própria. Bebida. Ele parecia o mesmo, magro, inquieto, verificando constantemente seu ombro. Mas quando ele me viu, ele parou. Frio. Disse a mim mesmo, se eu alguma vez te visse novamente, seria porque alguém morreu, ele murmurou. Ainda não, eu disse. Ele estreitou os olhos. Seus olhos. Você ainda está com eles? Eu balancei a cabeça. Minha cabeça. Na verdade não. Depende de quem são eles. Ele olhou fixamente por um momento, então suspirou e nos fez sinal em direção ao seu Chevy enferrujado. Nós o seguimos. A casa dele não era uma casa. Era uma unidade de armazenamento adaptada com cortinas blackout e uma poltrona reclinável. O lugar cheirava a óleo de arma e impressora. Tinta. Havia pelo menos 3
Telefones fixos, 2 dos quais estavam ativos, tocando o tempo todo que estivemos lá. Ele. Não atendi nenhuma vez. Fui direto ao ponto. Você ainda tem a filmagem do drone de Echo? Seus olhos se voltaram para Raina. Ela. Limpo. Ela é a razão pela qual você não está assistindo na CNN agora. Ele acenou com a cabeça. Lentamente, então caminhou até a parede do fundo. Abriu um armário e tirou uma disco rígido prateado do tamanho de um tijolo. Cópias aqui. Tenho mais 3. Enterrados em estados diferentes, então não fique bonitinho. Ele deslizou para a mesa. Você. Viemos até aqui para isso? Perguntou ele. Não, eu disse, vim perguntar se você estaria disposto a fazer uma declaração. Webb piscou. Um quê? Um testemunho anônimo. Estamos construindo um recorde. Silêncio. Interno, factual, sem drama. Ele latiu um. Ri. Moça, eu nem coloco meu nome em contas de energia. Eu não vacilei. Então. Não. Mas diga a verdade, mesmo que seja sob um codinome. Ele se recostou em sua cadeira, olhando para o teto, como se pudesse ter a resposta. Finalmente. Ele falou. Eu me lembro de tudo. Você deu as ordens. Você tomou a decisão. Extração de turno quando o tempo mudou. Você foi a razão pela qual aqueles reféns fizeram para fora. Ele fez uma pausa. Ela nunca apareceu em nossa cadeia de comunicação. Nenhuma vez. Lembre-se do nome dela sendo mencionado no post-op. Como algum maldito patrocinador que a jogou. Logotipo nas costas depois da corrida. Isso é tudo que eu precisava ouvir, eu disse. Ele escolheu o disco rígido. Pegue-o. Mas se isso se torna público, eu desapareço novamente. Não venha. Olhando. Combinado, eu disse, e falei sério. De volta ao motel, Raina ligou-o. Dirigir em seu equipamento. A filmagem era crua. Limpo, datado, sem edições. Lá estava eu. Rifle para cima, liderando a pilha, limpando quartos, arrastando 2 dos reféns para a zona chill enquanto coordena com Brooks supera. Raina não disse qualquer coisa, continuei escaneando. Mas eu poderia dizer que era isso. O desaparecido. Peça, a única coisa que nenhuma propaganda poderia. Reformulação da marca. Fiz upload de um backup para um servidor privado, criou uma cadeia de documento de custódia, lacrado. Raina. Metadados cruzados com nossos logs originais. Cada quadro correspondido e ainda assim não vazei. Esperei porque não se tratava de abrir o capital. Ainda não. Tratava-se de ganhar peso, fazer. Nosso caso é tão hermético que quando o sistema não teve outra escolha senão reconhecer isso, eles cairiam sobre si mesmos. Fingindo que viram o tempo todo. 3 dias. Mais tarde, recebi um envelope sem identificação. Debaixo do meu beliche. Sem endereço de retorno, apenas um. Nota. Eles estão assistindo a web agora. Fique à frente. Eu queimei na pia. Raina tirou 2 simos descartável da meia e deixei-os cair na minha palma. Hora de escurecer. Por um tempo. Onde? Ela deu um sorriso irônico. Em qualquer lugar onde o nome de Avery não tenha mais peso.
mais pesado que a sua prova. Eu escolhi o Texas. Não porque fosse estratégico, mas porque tinha espaço vazio suficiente para pensar, planejar. Já tínhamos terminado de jogar. Recuperar o atraso. Agora veríamos o que ela fez quando. A verdade estava em uma sala que ela não podia. Fechadura. Entrei naquele salão de baile em Forte-Vesburgo sem um único plano. Apenas um disco rígido no meu bolso e um. Calma, eu não reconheci. O evento foi chamado Legacy in Uniform, em homenagem. Famílias Militares da América. Foi somente para convidados. Eu não estava na lista. Não precisava ser. Eu ainda tinha meu vestido, uniforme, minhas fitas, meus rolamentos. Tudo. As pessoas certas presumiram que eu pertencia. Não. Um perguntou 2 vezes. As paredes estavam coberto de faixas, sorrindo. Famílias e fotos polidas. Um gigante. Tela de projeção destacando o destaque. Carretel. Filhas abraçando os pais em fadigas. Mães prendendo medalhas em filhos. Discursos sobre honra, serviço, sacrifício. E então ela entrou no palco. Avery Hoven, seu cabelo em um perfeito torção, uniforme e afiada o suficiente para cortar vidro. A multidão ficou parada diante dela e disse palavra. Ela segurou o microfone como um padre, segurando a escritura. Estou orgulhoso de estar aqui. Não apenas como oficial, mas como irmã. Uma filha parte de um legado que entende o custo da coragem silenciosa. Eu não bati palmas. Minhas mãos estavam em meu bolsos, dedos apoiados no drive. Ela continuou falando sobre família, sobre linhagem militar, sobre uma história, nossa história envolta em mentiras cuidadosas e linhas de aplausos. Ela sorriu como alguém que nunca perdeu o sono por causa da verdade. Eu ficou lá atrás. Sem holofotes, sem agenda, apenas observando-a construir um mundo onde eu não existia. Quando as luzes esmaecido para uma homenagem em vídeo, eu escorreguei e encontrei a sala de controle AV. Oh! A tecnologia lá dentro era talvez 20, trilha de alimentação. Misture e rolando o telefone. Eu bati. Uma vez, mostrei meu distintivo de Danvers. Eles ainda não tinham atualizado os logs de acesso e disse: preciso fazer uma atualização de última hora. Para a revisão de comando. Ele não discutiu. Apenas apontei para a porta mestra. Eu conectei o drive. Demorou 9 segundos. Imagens da câmera do capacete, sem cortes. Sem edições. Apenas 35 segundos de um salão silencioso. Rifles. Levantada e minha voz cortando. Comunicações. Equipe Eco em operação. Reféns localizados. Coordenadas bloqueadas. Preparar extrato. Eu não disse uma palavra, apenas assentiu e agradeceu. Ele saiu. Quando eu cheguei, voltou ao salão de baile. Avery estava respondendo a perguntas de um painel de departamento de latão. Alguém perguntou sobre seu papel na formação da integração das mulheres em operações secretas. Ela deu sorriso modesto e disse: eu sempre digo que ficou sobre os ombros de gigantes. Especialmente as mulheres corajosas que estão por aí. Não busque os holofotes. Eu quase riu. Foi quando a tela piscou. O feed do tributo foi cortado.
substituído por imagens granuladas. Preto e térmica branca. 4 soldados se movendo. Através de um corredor, eu na frente. Eu liguei. Coordenadas. A voz de Raina respondeu. Os tiros crepitavam fracamente no fundo. Em seguida, a chamada de extração e então ficou preto. Sem título, sem créditos, sem explicação. Silêncio mortal em a sala. A primeira voz veio de alguém perto da frente. Um coronel se inclinou em direção à tela e disse em voz alta: isso. Era o eco do Delta Sectre. Avery ficou de pé. Congelado, seu sorriso rachou pela primeira vez. Tempo em anos. O moderador limpou seu garganta. Não esperávamos isso. Segmento. Ninguém se moveu. Então alguém em atrás, uma mulher vestida de verde exército, estava. E perguntou: foi você, tenente Rovan, liderando isso? Avery hesitou. Muito tempo. Dei um passo à frente. Eu não gritar. Nem levantei a voz. Só disse: não, não foi. As cabeças se viraram. Meu uniforme de gala estava limpo. Minha placa de identificação. Leia J. Rovan. O silêncio que caiu sobre aquela sala não era confusão. Era reconhecimento. Alguém sussurrou: é isso. Valquíria? E então uma voz eu não esperava nada veio através de o painel. Um homem com sal e pimenta. Cabelos, ombros largos, presença tranquila. Coronel Samuel Drenin, Força Delta. Ligação. Não o via há anos. Ele inclinou-se em direção ao microfone e olhou diretamente para mim, senhora Valquíria. Assenti uma vez. Ele levantou-se. Altura total. Não bater palmas, não. Para comemorar, só para dizer isso claro e alto. Ela liderou o Sectre Echo. Essa filmagem confirma isso. Eu li ela depois da ação. Relatório. Eu assinei. Foi enterrado. Suspiros. Audíveis. Reais. Avery deu um passo para trás. Do pódio. Seu rosto estava pálido. Oh! Microfone ainda quente. Ela abriu a boca então. Fechou. Não havia nada a dizer. Não. Rotação. Sem recuperação. Não quando o sistema. Ela mesma tinha falado. Eu não me demorei. Eu não queria aplausos. Eu não queria oportunidade de foto. Eu não vim em busca de vingança. Eu veio acabar com uma mentira. Fora do salão de baile. Raina encostou-se a uma coluna, braços cruzado. Você conseguiu, ela disse. Eu balancei a cabeça. Minha cabeça. Número. Conseguimos. Brooks me mandou uma mensagem 2 minutos depois. Essa foi o silêncio mais alto que já ouvi. Eu saí. O edifício através da doca de carga. A verdade não precisa de holofotes. Ela só precisa do momento certo. Um que não pode ser silenciados, marcados ou enterrados. Aquele momento tinha acabado de chegar como flaba em uma sala cheia de ficção. Avery não desapareceu depois daquela noite. Ela fez o que todos os profissionais poloneses fazem. Quando a cortina caiu, ela girou. 3 dias depois de Forte Vesburgo, ela emitiu uma
Declaração de imprensa vaga através do Assessoria de Imprensa do Departamento. Agradeceu todos os agentes, conhecidos e desconhecidos, para seu sacrifício. Ele mencionou complexidades na documentação, desfocadas, funções operacionais e a evolução, natureza das missões de força conjunta. Foi 7 parágrafos sem desculpas embrulhados. Em chavões de estratégia. Ela nunca nomeou. Eu, nenhuma vez, mas ela sabia que a maré tinha deslocado as cabeças falantes no. O blog de defesa começou a fazer perguntas. Calados na primeira frase como curiosidade, não desafio. Então veio a pedidos do foyer. Alguém desenterrou listas de missões. Alguém mais encontrou uma podcast militar onde Brooks já esteve. Fez vaga referência a uma protagonista feminina em das extrações mais apertadas que já vi. Em uma semana, o Twitter militar teve apelido número da moda real Valkyria. Eu não postei. Eu não respondi. Mas eu leia cada tópico, cada comentário. Aqueles que disseram, ela é aquela que deveríamos ouvir de todos os tempos. Porque as relações públicas sempre ganham as medalhas. E engraçado como o operador real não foi convidado a falar. Até que ela apareceu de qualquer maneira. E ficou pior para ela. Alguém dentro dela. Escritório vazou uma versão inicial dela. Discurso à luz do fogo. Originalmente tinha linguagem incluída sobre coordenada. Avaliações de risco do solo que referenciaram equipes delta por código, mas os nomes de código foi alterado em versões posteriores para omitir unidades de identificação. Uma borracha silenciosa. Reversível quando necessário. O vazamento fez seu olhar fabricado, roteirizado, como alguém que construiu uma marca, não uma carreira. O Pentágono divulgou uma declaração conjunta. Declaração chamando a situação lamentável, que é o discurso do governo. Pois fomos pegos, mas não diremos. Desculpe. Eu assisti tudo se desenrolar de um motel destruído em Amarillo. Raina caiu na sala ao lado, ainda revisando a compilação final que teríamos. Construiu imagens da missão apoiando testemunhas. Clipes, registros selados por tempo, não para o público. Liberação. Para que conste, o rosto de Avery desapareceu da página inicial do site do departamento em até 5 dias. Dela. As palestras principais foram adiadas. Alguém interveio para revisar o interno. Citações vinculadas ao seu serviço. Reconhecimentos. Eles não revogaram qualquer coisa, claro que não. Mas o ar mudou. Ela não estava mais como o rosto de mulheres em operações. Aquele espaço para pôster ficou escuro e ainda não senti nada. Não. Vitória, não alívio, apenas silêncio até a ligação chegou. Número bloqueado padrão. Questão. Eu respondi, senhorita Hovan, Coronel Drenning. Gostaria de falar com você pessoalmente, sem registro. Nós nos conhecemos em edifício federal indefinido do lado de fora de Eu Paso. Sem uniformes, sem câmeras, apenas 2 cadeiras, um arquivo e uma garrafa térmica de que tinha gosto de café da época do Vietnã. Ele deslizou a pasta do outro lado da mesa. Estes são seus elogios originais. Aqueles que estavam arquivados. Eu não abri. Por quê?
Agora? Eu perguntei, ele deu de ombros. Porque é mais fácil fazer a coisa certa quando outra pessoa dá o primeiro passo. Você fez? Eu o encarei. E o que acontece? Para ela? Eu perguntei. Ele não se mexeu. Ela é. Não enfrentando o Tribunal Marechal. Ela não. Falsificar dados oficiais de operações. Ela manipulou as bordas com cuidado, mas a ética interna está auditando todo o seu carreira. Ela não ocupará outra posição na mídia. Posição de frente por um tempo. Ela está. Ofereceu uma reatribuição lateral para onde? Sorriu. Alguns ficaram quietos. Eu me inclinei. De volta. Deixe o peso disso se acomodar. Eu não vim para punição, eu disse. Eu sei, respondeu ele. É por isso que funcionou. Quando me levantei para sair, ele acrescentou uma última coisa. Você ainda está operacional se você quero ser. Isso me paralisou. Eu sou. Oferecendo reintegração, comando total. Elegibilidade, nova equipe, arquivo limpo, não. Trilha de sombra, fim de eu não respondi. Imediatamente. Raina me pegou uma hora. Mais tarde em um caminhão emprestado que chacoalhou. Toda vez que virava à esquerda. Bem, ela perguntou. Eu levantei o arquivo. Eles o entregaram. De volta. Ela piscou. Tudo isso. Tudo. Que importava. Ela sorriu. E eles. Comando oferecido. Raina assobiou. Você vai levar? Olhei para fora. Janela no horizonte. Terra plana, vento. E o céu aberto. Não sei, eu disse. Talvez. E eu quis dizer isso. Porque para o pela primeira vez em anos, a escolha foi meu, não dela, não deles. Meu. Eu. Não tomou o direito de reintegração. Embora. Eu também não disse não. Eu deixei. Sente-se, deixe-o respirar. Passei o próximo. Algumas semanas atrás em Flagstaff. Discreto. Sessões de ginástica tranquilas, trilhas de corrida não. Lembrou os nomes de Raina voou para casa para ver sua família em Tacoma. Brooks foi transferido para uma divisão de treinamento em Geórgia e me enviou uma foto de um novo classe de recrutas já meio morta de o exercício de aquecimento. Webb desapareceu novamente. Como ele disse que faria. Todos os sinais disso. Missão dispersa, mas não apagada esta. Tempo, finalmente em repouso, exatamente. Onde eles pertenciam. Eu verifiquei o site do Departamento de Defesa a cada poucos dias. O nome de Avery desapareceu de todos. Posição de frente para a imprensa. Sua biografia ainda estava listado em comunicações internas, mas tinha foi esfregado até os ossos. Não mais. Arquiteto de operações, chega de crise. Especialista em liderança, apenas genérico. Formulação sobre estabilidade em assuntos públicos. E então uma tarde enquanto rolava registros militares por puro hábito, eu encontrei uma atualização discreta nos prêmios. Banco de dados. Uma nova medalha emitida. Medalha de serviço meritório. Operação Sectri Eco. Coordenador líder. Janelle Rova. Meu nome em tinta. Eu não sinta triunfo. Nem mesmo encerramento. Apenas algo constante como voltar para
Terreno plano após marchar morro acima para anos. Nenhum artigo o acompanhou, nenhum. Cerimônia, apenas um registro no diário. Enterrado com o resto das guerras ninguém fala sobre. E talvez essa tenha sido a ponto. Avery sempre quis aplausos. Manchetes, iluminação controlada, roteiro. Perguntas. Nunca precisei de nada disso. A verdadeira missão não terminou na frente de um pódio. Terminou com 4 reféns. Vivo, uma equipe intacta e a verdade. Sobrevivendo o suficiente para ser reconhecido. Esse era o metal, o verdadeiro. Ó. Versão oficial, a do governo. Impresso e enviado, veio em um acolchoado envelope 6 dias depois. Sem bilhete, apenas um. Fita, um certificado e uma linha que leia-se, para ações em apoio direto à execução bem-sucedida de projetos de alto risco. Operações de recuperação de pessoal sob condições adversas e sensíveis ao tempo. Nenhuma menção a ela, nenhuma assinatura dela. Escritório, só meu. Eu fixei no dentro do meu armário. Não para mostrar, para memória. Não demorou muito para que alguém contatou uma defesa privada. Grupo, Valor Alliance, um grupo liderado por veteranos. Think tank focado em restaurar a confiança entre agentes de campo e comando. Eles viram a filmagem de Visburgo. Uma delas. Seus fundadores costumavam executar seleção em Bragg. Eles não eram oferecendo um emprego. Eles estavam perguntando se eu falar, não para as câmeras, não para a imprensa. Para outras mulheres no pipeline que foi fantasma, cortado ou enterrado antes. Suas histórias poderiam respirar. Eu pensei sobre isso por 2 dias, então eu disse sim. A primeira sessão foi pequena, 8 mulheres. Em cadeiras dobráveis em uma antiga base de reserva. Perto de Tulsa. Um havia sido retirado de Ranger School no meio da fase após uma revisão disciplinar que nunca chegou a acontecer. Para o papel. Outro fez 5 turnês como um médico de campo, mas não tinha registro de citações de campo. Um deles observou um homem. A contraparte leva o crédito por uma operação que ela fez. Projetados do zero. Eles não me pedem conselhos. Eles me perguntaram como eu continuei. Eu disse a verdade a eles. Eu não. No começo, não. Mas depois eu fiz. Não por reconhecimento, nem mesmo por justiça, para maior clareza, para que ninguém mais poderia reescrever a página em que sangrei. Eu ficou depois de conversar cara a cara, respondendo a perguntas silenciosas, ouvindo histórias que ecoavam as minhas de maneiras que eu não esperava. Saí naquela noite com pasta cheia de informações de contato descartáveis, declaração juramentada pela metade, e uma coisa que eu não sentia há muito tempo: combustível. E como? Por mais estranho que fosse, Avery permaneceu quieto. Ela não reagiu, não enviou uma ameaça legal, não emitiu alguma esclarecimento estratégico para controlar o narrativa. Em vez disso, um mês após a painel, recebi um pequeno envelope. Sem devolução. Endereço, apenas meu nome. Dentro havia foto. Éramos nós, 2 adolescentes em nossa. Os velhos moletons do corpo de fuzileiros navais do meu pai, em pé. Do lado de fora do seu funeral. Seus olhos inchados. Meu olhando de soslaio para o sol. Nós não estávamos sorrindo. No verso, com sua letra
Você carregou o que eu não pude. Eu sei disso. Agora. Era isso. Sem desculpas, sem confissão, apenas algo real. Talvez. A primeira coisa real dela em anos. Não emoldurei. Não respondi. Mas eu guardei porque algumas feridas não cicatrizam. Precisam de pontos. Eles só precisam ser olhados sem negação, sem fingindo que nunca estiveram lá. É. Pela primeira vez, acho que ela viu também. Eu guardei a foto no bolso lateral da minha mochila. Não na frente e no centro. Não onde chamaria a atenção. Bem ali, perto o suficiente para tocar. Longe o suficiente para não assombrar. Eu não lhe respondeu. Não com uma mensagem. Não com uma ligação. Eu não devia nada a ela. Nada. O silêncio entre nós não era hostil mais. Foi merecido. Ela tinha. Peguei uma parte da minha vida e pintei com o nome dela. Agora ela estava aprendendo o que parecia perder o controle do escova. Já fazia 6 meses desde Visburgo, desde que meu nome voltou ao Logs, já que minha história se sustentava por si só. Pernas. E ainda assim, eu ainda sentia cada pedacinho nos meus ossos como se o peso não tivesse ido, apenas mudou. Voltei para o cidade, não descer, mas perto o suficiente. Escolhido. Alguns trabalhos de consultoria freelance para programas de treinamento tático. Conversei com líderes de pequenas unidades sobre erosão da confiança. Ajudou a revisar algumas lideranças de campo. Módulos. Na maior parte do tempo, fiquei em off. Reia lançou um grupo privado chamado Clear. Fila para mulheres nas Forças Armadas que foram marginalizados, silenciados ou ignorados. Participei da terceira sessão virtual deles. Apenas escutei. Não eram pessoas procurando aplausos. Eles estavam apenas cansado de ser apagado. Alguns compartilharam histórias como a minha. Outros passaram por situações piores. Uma mulher apresentou planos de missão por 9 meses seguidos, apenas para descobrir. Uma contraparte masculina estava se reformatando. Eles, submetendo-se em seu próprio nome, e recebendo crédito de promoção. Outro tinha. Serviu como tradutor de informações durante uma operação de refém ao vivo e nem sequer foi listada na doca de pós-ação. Estes não eram eventos isolados. Eles eram um padrão. E uma vez que eu vi, não consegui deixar de ver. Então, comecei a aparecer. Não alto, não dramático, apenas presente. Bases militares. Painéis silenciosos, rodadas não registradas, não. Câmeras, sem aplausos, apenas operadores. Antigo e atual, falando a verdade. Ó. Tipo de conversas que não fazem manchetes, mas mudam a forma como alguém lidera sua próxima missão. Avery ficou ausente de tudo isso. Eu sabia onde ela estava. Atribuído a uma unidade consultiva não pública. Em Wyoming, trabalhando em projetos internos. Auditorias de comunicação, um lugar onde não. Alguém fez perguntas e nada aconteceu. Publicado. Era a versão militar. De uma cela acolchoada com uma máquina de café. Ela não contestou a colocação. Não. Empurre para trás, apenas desapareceu. E pela primeira vez, eu não se importava com o silêncio dela. Não era sobre punição. Era sobre prevenção. Ela
Não poderia reescrever a história de mais ninguém. De lá. Então, uma manhã, eu caminhei de uma sessão de estratégia em quântico. E a encontrei esperando perto do estacionamento. Muito. Sem uniforme, apenas jeans, uma jaqueta. E um rosto que não sabia o que era. Deveria aparecer. Eu quase andei. Passando por ela. Ela falou primeiro. Você provavelmente. Não quero ouvir isso. Ele parou. Não me aproximei, apenas inclinei a cabeça. Eu não quero nada, eu disse. O que? É a primeira vez, na verdade. Ela olhou para baixo. Embaralhou as mãos e então as estendeu. Bolso do casaco e estendeu uma pequena. Caderno preto. Bordas desgastadas, páginas. Amarelado. Encontrei isso limpando. Coisas do pai. Ele costumava escrever bilhetes. Durante as implantações. Você estava nisso. Muito. Não peguei imediatamente. O que é? Isso deveria ser? Uma transferência? Uma memória. Comércio? Não, ela disse. É um lembrete. Que eu não era o único sofrendo e que você nunca foi invisível, mesmo quando eu agi como se você fosse. Isso foi um golpe. Diferente. Não porque fez alguma coisa. Ok, mas porque ela não vestiu. Para cima. Ela não transformou isso em algo poético. Metáfora. Ela simplesmente disse isso. Pura humanidade. Peguei o caderno, coloquei-o debaixo da minha braço. Ela sentiu como se fosse tudo o que ela veio buscar. Começou a ir embora, mas eu. Gritou. Ei, ela se virou. Você tem um longo caminho a percorrer para fazer as pazes com o que você fez. Eu sei, e não estou te ajudando. Chegar lá. Eu não espero que você chegue. Eu esperei um pouco. Mas eu espero que você fique de boca fechada sobre isso. Não. Painéis, sem postos de resgate, sem silêncio. Confissões de podcast. Deixe a verdade ficar sem você narrar. Ela deu uma risada suave e amarga. Silêncio. O único coisa em que nunca fui bom. Começar. Praticando. Ela foi embora sem outra palavra. E pela primeira vez em anos, não senti que precisava seguir o roteiro de qualquer outra pessoa. Não o dela. Não comandos, nem mesmo o que eu faria. Escrito na minha própria cabeça. O caderno estava no meu banco do passageiro durante toda a viagem. Casa. Eu não abri até que eu estava estacionado. Então, virei para uma página aleatória. Janelle manteve a equipe firme. Mesmo quando uma criança, ela via ângulos que eu não via. Frase. Sem floreios. Apenas um pai. Vendo que suas filhas não podiam ver. Um no outro. Às vezes a verdade não precisa de conserto. Apenas revelação. Eu. Não voltou ao comando ativo. Não. Porque eu não pude, mas porque eu não fiz. Quer servir em um lugar que antes pedia. Para eu encolher. Então, em vez disso, comecei construindo algo meu. Valerage. Não era uma organização sem fins lucrativos, nem uma reabilitação clínica, não uma iniciativa militar apoiada por um orçamento e burocracia. Foi apenas construindo um antigo armazém em Fort Collins e alugado em meu próprio nome. Concreto. Pisos, paredes marcadas por balas, uma delas quebrada.
Aquecedor de água, mas tinha espaço e potencial. Isso foi o suficiente. Eu comecei. Pequeno, estendeu a mão para algumas mulheres que eu conheci através das sessões de Raina. Rangers, Corpsman da Marinha, oficiais de inteligência. Um casal. Teve alta precoce por atitude. Questões, o que significa que eles questionaram uma também. Muitas decisões ruins. Algumas ainda estavam em jogo, algumas não tinham certeza se pertenciam a algum lugar. Eu disse a verdade a eles. Não se trata de consertar o que aconteceu. Isso é sobre equipando você para o que vem a seguir. Nós realizou a primeira sessão valor com 8 cadeiras, um quadro branco e 2 quebrados. Aquecedores de ambiente. Dei uma oficina chamado Silêncio Operacional. Como permanecer afiado quando ninguém está batendo palmas para você. Raina executou a defesa da documentação, como mantenha seu próprio rastro caso alguém perde para você. Outro instrutor. Laci, ex-logística marítima, 2 vezes. Passado para o comando, ensinou cadeia de comando não é uma religião. A notícia se espalhou mais rápido do que eu esperava. Em 3 meses, tivemos mais de 40 mulheres passando por aqui. Rotações mensais. Sem RP, sem subsídios, sem hashtags, apenas cicatrizes transformadas em habilidades. E as pessoas começaram a prestar atenção. Semana, recebi um envelope sem identificação com uma elogio de um coronel do 160º. Dolorido. Dentro havia um bilhete. Você treinou um das nossas. Ela é a mais esperta que temos. Continue. Eu o mantive colado no dentro do meu armário. Bem ao lado do metal que eles tentaram enterrar. Brooks veio. Saiu para falar uma vez, fez uma simulação em falha da comunicação de alta pressão e terminou a sessão com tudo o que eu sei. Sobre o tempo, aprendi com alguém que nunca exigiu o microfone. Eu não precisava. Para adivinhar a quem ele se referia. Até Raina disse. Uma vez, quieto e afastado para o lado. Você é mais perigoso agora do que nunca. Estavam com um rifle. Essa é a questão. Sobre reputação. Quando alguém tenta, queime o seu e você sobreviverá, o que renasce das cinzas não é algo frágil. Fênix. É você intocado, comprovado com menos paciência e melhor pontaria. Eu consegui. Convidado para uma cerimônia de reconhecimento de em nenhum lugar a semana de serviço de valor em DC disse. Eles estavam homenageando veteranos criando mudar o serviço de correio. Eu quase joguei o envelope para fora. Então eu vi a assinatura. Coronel Drenning. Então eu fui, não para prêmio, não pela oportunidade de foto, apenas para sentar lá atrás, veja quem apareceu, veja o que eles disseram. E então calmamente, certo. Antes que o último nome fosse chamado, uma mulher ficou de pé na beira do palco. Avery, não está uniformizado, não está no agenda. Ela não foi até o microfone. Ela ficou no corredor à vista, mas não em destaque. Ela não segurava nada, disse. Nada. Ela apenas acenou para mim uma vez. Então sentou-se. Ninguém bateu palmas. Ninguém. Nem sabia o que isso significava, mas eu sabia. Não foi uma performance. Não foi redenção. Foi ela saindo de o caminho pela primeira vez na vida. Eu deixei-o cerimônia antes de terminar.
Saiu. No ar da noite, puxou meu cabelo do seu pãozinho e fiquei parado no meio-fio como se eu usado antes. Mãos de implantação. Solto, mente quieta, pronto para qualquer coisa. Veio a seguir. Meu nome não precisava. Manchetes. Não precisava de permissão. Só precisava ser dito uma vez por mim e mantido firme em cada passo que dei depois. Isso. A próxima vez que vi Avery. Não foi por acidente, mas não foi planejado também. Eu estava em Denver sentado em um pequeno café perto do fax revisando a admissão. Formulários de um novo lote de valor IT. Candidatos. Olhei para cima e lá estava ela. Estava do outro lado da rua esperando-no. Luz. Sem óculos de sol, sem multidão, apenas ela. Segurando uma sacola e olhando ao redor. Como alguém que não foi notado há muito tempo. Ela ainda não me via. Eu poderia ter se abaixado, ido embora. Fingiu que o momento nunca aconteceu, mas eu não. Eu fechei-o. Pasta, levantou-se, atravessou a rua e caminhou até ela. Ela piscou como o sol atingiu seus olhos de forma errada. Oh, ela disse. Oi, oi. Não foi estranho. Também não estava quente. Apenas limpo. Tipo. Nós dois já tínhamos decidido não perder tempo se posicionando. Ela acenou com a cabeça em direção o banco atrás dela. Você está livre por 5 minutos. Dei de ombros. Claro. Sentamos. Para baixo. A rua estava barulhenta. Ônibus. Bicicletas, um garoto fazendo um kickflip sobre uma rachadura no pavimento. Mas entre nós. Estava quieto. Eu tenho acompanhado, ela disse. Seu trabalho, valerás. Eu não disse. Obrigada. Ela continuou. É o tipo de lugar que eu gostaria de ter enviado às pessoas. Quando eu ainda tinha uma plataforma. Eu finalmente olhou para ela. Você teve a chance. Você acabou de enviá-los para algum lugar mais seguro. Sua imagem. Ela limpou aquela. Não. Estremecer. Eu sei. Ela fez uma pausa e então estendeu a mão na bolsa e tirou um fino envelope. Sem discursos, ela disse. Não. Pegar. Apenas algo que pode importar. Eu não abri. Não estou interessado em. Reescreve. Não é uma reescrita. É apenas minha versão para registro caso alguém. Dia em que você se importa. Olhei para o envelope. Cinza claro, sem marcas, pesado. Você manteve isso para você? Ela assentiu. Não é público, não submetido, não publicado. Só honestamente. Eu não sabia o que era aquilo. Significava vindo dela, mas algo em sua postura dizia que isso não era um movimento. Não era uma estratégia. Era ela tentando desajeitadamente assumir a responsabilidade no a única maneira que ela poderia fazer sem reclamar. Atenção. Eu não estou te dando nada. Em troca, eu disse. Não estou pedindo por qualquer coisa. Coloquei o envelope na minha bolso da jaqueta. Ficamos ali um pouco. Não estou mais observando o trânsito. Eu estive quieto, ela disse. Wyoming. Não apenas online, na minha cabeça. Isso é novo para mim. Eu podia dizer que sua voz tinha menos forma, menos armadura.
Eu costumava pensar que o silêncio era perdendo. Agora eu sei que às vezes é só necessário. Não conversamos muito depois. Isso. Quando ela se levantou para sair, ela disse uma última coisa. Eu nunca acreditei. Qualquer um poderia me ver e ainda escolher. Você. Aquele caiu com mais força do que eu esperado. Agora acho que talvez o certo. Os que sempre fariam. Ela não esperou por resposta. Ela caminhou pelo quarteirão e desapareceu na multidão. Naquela noite eu abri o envelope. Não era uma carta. Era uma transcrição, uma declaração que ela tinha escrito com o título simplesmente: eu peguei o que não era meu. Aqui está o que custou. Não. Desculpas, sem explicações, apenas admissões específicas. O que ela disse, o que ela mudou, o que ela enterrou. Lia-se como alguém esculpindo uma armadura com suas próprias mãos. No fundo dela. Caligrafia: não estou pedindo perdão, apenas reconhecimento. Você. Nunca precisei das minhas palavras, mas eu precisava. Deixe-os em algum lugar. Dobrei 2 vezes. Trancou na mesma caixa à prova de fogo que minhas fitas de campo e registros de missão. Não. Porque eu queria me lembrar dela. Porque eu queria lembrar o que era. Levou a fazer alguém como ela cair. Silencioso. Não quebrado, apenas finalmente quieto. O suficiente para ouvir o que ela passou anos falando sobre isso. Eu não respondi a ela. Transcrição: não liguei, não escrevi. Eu não precisava. Algumas verdades não exigem uma conversa. Eles só precisam de lugar para pousar. E o dela havia pousado silenciosamente na mesma caixa onde eu guardava cada cicatriz que já tentou disfarçar em si como dever. Em vez de encerramento, eu escolheu a clareza. Valorite continuou crescendo. Abrimos um segundo espaço em Nashville. O mesmo modelo despojado. Sem alargamento, sem subsídios do governo, apenas veteranos. Ensinando veteranos a manter a linha. Mesmo quando o sistema desiste primeiro. Avery nunca pôs os pés em nenhum dos 2 edifícios. Isso foi deliberado e respeitados. Alguns limites não são respeitados. Explicado, eles são aplicados. Eu comecei treinar mulheres mais jovens, não apenas aqueles que foram injustiçados, mas aqueles que ainda não tinham. Aqueles que ainda acreditavam que eram intocáveis. Eu disse: eles, sejam excelentes, mas não invisíveis. Seja implacável, mas nunca fique em silêncio. E nunca deixe seu nome no de outra pessoa. Mãos. Um deles, de 2 e 3 anos. Sargento chamado Eli, ficou atrás depois de um workshop uma vez. Ela hesitou e perguntou: você já esteve assustado? Eu disse: sim, porque a verdade importa mais do que o mito. Você é permitido ter medo. Eu disse a ela, apenas não deixe que o medo seja a coisa que faz sua história tranquila. Isix. Em fevereiro, nós recebi um convite para um pentágono com portas fechadas. Mesa redonda sobre mulheres em combate de alto risco. Papéis. Sem alarde, apenas 50 pessoas, silêncio. Motores, influência real. Eles me perguntaram para falar. Eu recusei. E enviei Raina. Em vez disso, porque é assim que o legado funciona.
Não se trata de recuperar o microfone. É sobre entregá-lo na hora certa. Então veio um casamento. O meu, pequeno. Encosta da montanha, apenas 25 pessoas, a maioria veteranos. Brooks oficiou em pleno uniforme de gala, trocado imediatamente. Entrei no converse e distribuí champanhe. Como um garoto de fraternidade. Raina fez um discurso sobre criar fogo a partir do fracasso. Todos choraram, até Webb, que alegou. Eram alergias. Avery veio sem ser convidado. Sem avisar, mas não indesejado. Ela sentou nas costas, usava um vestido azul marinho e disse: nada. Não interrompeu, não fez nada. Declaração. Ela trouxe uma pequena caixa de madeira. Caixa e colocou-a silenciosamente sobre o presente. Mesa. Dentro, a mesa original do meu pai. Distintivo Delta, aquele que tinha sido. Passou para ela quando ele morreu, aquele que eu nunca pedi. Havia uma nota, não. Dela, do pai. Desbotado, dobrado 4 maneiras. Dizia: passe isso para aquele que lhe dera sem precisar ser vista. Ela saiu antes da música começar. Eu não segui-la. Não precisava. As pessoas. Quem importava já estava lá. Rindo, dançando, batendo as botas. Contra pisos de madeira desgastados por outros lutadores que voltaram para casa. Mais tarde. Naquela noite, fiquei na beira do deck e olhei para as árvores, meu marido ao meu lado, um distintivo na minha mão, um nome não mais questionado. Sem aplausos. Não, apenas um silêncio longo e merecido, do tipo: você só obtém depois de cada versão do. A história já foi contada e a sua é. Apenas um ainda de pé. O próximo. Manhã, acordei antes do sol, atado minhas botas e fui correr. Sem equipamento. Sem relógio, sem rota, apenas estrada. O ar era fresco e fino nas montanhas. Como se não tivesse decidido em que estação queria ser ainda. Cada respiração queimava uma pouco, o que parecia honesto. Eu tinha passado muitos anos respirando o de outras pessoas. Expectativas e fingir que não me sufocar. Isso estava limpo. Ninguém me reconheceu. Ninguém me saudou. Ninguém me chamou de Valquíria. Eu gostei disso. Isso. Apelido já teve poder. Isso me deu algo para se agarrar quando o sistema tentou tirar todo o resto. Mas eu não precisava mais disso. Isso não era meu nome. Era um indicativo de chamada, um grito de guerra. Para a versão de mim que precisava de armadura. Para falar. Agora deixo meu próprio nome carregar o peso. Janelle Rova. Sem classificação. Necessário. Não é necessário holofote. É estranho. No momento em que você para de precisar ser visto, não parece desaparecendo. Parece que está voltando. Não houve confronto final com Avery. Nenhum pedido de desculpas explosivo, apenas um longo entendimento compartilhado de que algumas feridas não costure de forma limpa. E tudo bem. Não éramos irmãs novamente. Mas não éramos inimigos também. Nós apenas éramos. Ela ficou quieta, não apagada, não esquecido, apenas quieta o suficiente para deixar outros falam sem se abaixar para se proteger. De vez em quando eu recebia um envelope no correio. Sem nome, sem mensagem, apenas recortes
Uma foto de uma turma de cadetes formando-se com mais mulheres do que nunca. Uma instantâneo de alguém me citando em um painel. Uma imagem borrada de um pet ranger. Preso na parede sob um bilhete que dizia: ela nos fez olhar 2 vezes. Talvez eles estivessem dela. Talvez não. Eu nunca tentei descobrir. A missão mudou de forma e eu mudei com isso. Comecei a ensinar. Em tempo integral, não mais em valorite. Em uma universidade que perguntou se eu considere dar palestras sobre ética operacional e quebras na cadeia de comando. Eu disse: sim, mas somente se eu pudesse escrever o meu próprio currículo. A primeira linha do meu. O programa dizia: a verdade não é conquistada. É defendido. A maioria dos alunos apenas folheou isso. Alguns escreveram isso no interior de seus cadernos. Um dia depois da aula, uma menina mal 20 esperaram até que a sala esvaziasse. Antes de vir até mim, meu tio estava. Inspetor Eco, ela disse. Ele costumava contar-me sobre uma mulher que liderou aquela operação. Mas nunca encontrei o nome dela em lugar nenhum. Eu apenas assentiu. Ela sorriu. Agora eu sei por quê. Ela não pediu provas ou selfies. Ela só queria saber se alguém como eu tinha existia. Isso era o suficiente. Porque eu não preciso de uma estátua. Eu não preciso de uma livro. Não preciso de uma hashtag que desaparece em 48 horas. Eu só preciso de pessoa saber que eu estava lá, que eu lutei, que falei, que fiquei, e que quando alguém disse, você não pertence aqui, eu não discuti. Eu apenas continuou se movendo. Porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é não gritar. É construir algo que eles não possam destruir. Desça e vá embora como você. Nunca duvidei que isso aconteceria. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando por alguém para dizer, você estava certo. Eu parei de esperar no momento em que percebi que não precisava disso. Eles enterraram meu nome. Eu reconstruíram. Eles entregaram minha história para outra pessoa. Eu peguei de volta sem perguntando. E no final, eu não precisei sua queda para se levantar. Eu só precisava espaço. Espaço para se movimentar. Espaço para falar. Espaço para existir sem permissão. Se você está assistindo isso e sua história foi reescrito, distorcido ou apagado, saiba isso. Você não precisa do pedido de desculpas deles. Você não precisa dos holofotes. Você não precisa. Nem precisa que eles acreditem em você. Você só precisa continuar porque a verdade sempre retorna.